Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal. Hoje, vamos dar continuidade à nossa série Que Partido é Esse? Falando um pouquinho do Partido dos Trabalhadores, o partido de número 13. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Lac, estou falando aqui da cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Sou candidato a vereador agora nas eleições de 2024 pelo Partido Novo. O meu número é o 30030 e também estou apoiando aí o nosso candidato a prefeito, Mauro Campos, número 30. Ok? Bom, então vamos lá às anotações aí sobre o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, pessoal, ele foi fundado em 1980, ou seja, 44 anos aí de existência. É um partido de orientação de esquerda, socialista. É um partido que atualmente tem 4 governadores, 183 prefeitos, 68 deputados federais, 9 senadores, 118 estaduais e 2.655 vereadores. Partido grande, Os governadores são Jerônimo Rodrigues, na Bahia, Eumano de Freitas, no Ceará, Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, e Rafael Fonteles, no Piauí. Os senadores, Augusta Brito, no Ceará, Beto Faro, no Pará, Fabiano Contarato, no Espírito Santo, Humberto Costa, no Pernambuco, Jacques Wagner, representando a Bahia, Paulo Paim, representando o Rio Grande do Sul, Randolfo Rodrigues, representando o Amapá, Rogério Carvalho, representando o Sergipe, e Tereza Leitão, representando aí Pernambuco. É um partido que ele, como falei, foi fundado lá em 1980, como um movimento trabalhista, e esse partido, na época da sua fundação, ele emitiu um manifesto, não existe assim, igual outros partidos que nós apresentamos aqui, políticas, diretrizes, eles traduzem isso, eles consideram o manifesto de fundação do partido como sendo, digamos assim, o documento que contém as diretrizes básicas de atuação do partido. Então eu vou ler aqui alguns pontos de destaque desse manifesto, para vocês terem uma ideia, e da forma de atuação. Esse manifesto é o que orienta os políticos do partido na sua atuação no dia a dia. Então vamos lá. O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é a de que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. A grande maioria de nossa população trabalhadora das cidades e dos campos tem sido sempre relegada à condição de brasileiros de segunda classe. Agora, as vozes do povo começam a se ouvir por meio de suas lutas. As grandes maiorias que constroem a riqueza da nação querem falar por si próprias. Não esperam mais que a conquista de seus interesses econômicos, sociais e políticos venham das elites dominantes. Organizam-se elas mesmas para que a situação social e política seja a ferramenta da construção de uma sociedade que responda aos interesses dos trabalhadores e dos demais setores explorados pelo capitalismo. Então esse é o texto inicial do Manifesto de Fundação do Partido dos Trabalhadores. É um texto bem longo, Então eu destaquei aqui o início, e aí ele fala também, nascendo das lutas sociais, após prolongada e dura resistência democrática, a grande novidade conhecida pela sociedade brasileira é a mobilização dos trabalhadores para lutar por melhores condições de vida,
para a população das cidades e do campo. Continuando, por um partido de massas, o Partido dos Trabalhadores nasce da vontade de independência política dos trabalhadores, já cansados de servir de massa de manobra para os políticos e os partidos comprometidos com a manutenção da atual ordem econômica, social e política. Acho interessante, né, eles falarem aqui no manifesto de massa de manobra, né? E aí fica aquela questão, né? Será que hoje eles ainda se consideram massa de manobra, né? Porque muitas das vezes aí o que a gente vê aí é que o PT toma decisões baseadas aí na massa de manobra que ele tem, né? Que são os seus seguidores, digamos assim, né? Bom, continuando aqui, pela participação política dos trabalhadores, né? Em oposição ao regime atual, lembra que a gente está falando lá do ano de 1980, né? Quando esse documento foi escrito, né? Em oposição ao regime atual e ao seu modelo de desenvolvimento, que só beneficia os privilegiados do sistema capitalista, o PT lutará pela extinção de todos os mecanismos ditatoriais que reprimem e ameaçam a maioria da sociedade. O PT lutará por todas as liberdades civis, pelas franquias que garantem efetivamente os direitos dos cidadãos e pela democratização da sociedade em todos os níveis. Os trabalhadores, aí mais num outro texto, né, lá no final, mais ou menos, do texto, eles falam, né, os trabalhadores querem a independência nacional, entendem que a nação é o povo e, por isso, sabem que o país só será efetivamente independente quando o Estado for dirigido pelas massas trabalhadoras. É preciso que o Estado se torne a expressão da sociedade, o que só será possível quando se criarem condições de livre intervenção dos trabalhadores nas decisões dos seus rumos. Por isso, o PT pretende chegar ao governo e à direção do Estado para realizar uma política democrática do ponto de vista dos trabalhadores, tanto no plano econômico quanto no plano social. O PT buscará conquistar a liberdade para que o povo possa construir uma sociedade igualitária, onde não haja explorados nem exploradores. O PT manifesta sua solidariedade à luta de todas as massas oprimidas do mundo, né? Interessante esse texto, né? A gente tem que pensar que isso aqui foi escrito lá em 1980, a gente estava saindo aí de um regime militar, né? Então tem toda uma questão aqui de ideologia, né? O contexto social daquela época, né? Só que a gente tem que trazer isso para a situação atual, para o ano de 2024, e pensar, né, se isso aqui ainda está adequado ou não, sabe? Acho que cabe cada um aí, quem quiser depois dar uma lida e refletir sobre isso, só entrar lá no site do PT, pt.org.br, acha facilmente lá um manifesto, aí pode dar uma refletida, né? Bom, eu acho que tem muita coisa aqui que pode ser criticada e que, se a gente for colocar na ponta do lápis, né, o PT não está mais fazendo, né? Ou seja, principalmente com relação aos seus líderes, né? Aos seus líderes pode tudo, né? Inclusive gastar o dinheiro público de maneira descontrolada, e aos seus liderados, né, que é o que eles chamam de massa, né, de trabalhadores, né, continuam ainda com situações aí de trabalho precárias, com salários ainda baixos ainda, e lembrando, né, que o PT governou esse país durante muitos anos, né? Então, a gente tem que ver se, depois de todos esses anos de governo e no governo atual, se realmente isso que está escrito aqui está sendo seguido ou está sendo implementado. Cabe aí uma crítica aí, o tempo aqui que a gente tem aqui, que eu me dispus a falar sobre isso, sobre esse partido, é curto, então
mas deixo aí a reflexão de vocês aí para o que está escrito aí. Bom, pessoal, esse partido, né? O PT, se a gente olhar lá no ranking dos partidos, ele está em 18º lugar, né, oitavo lugar, desculpa, de 20, né? Posição 18 de 20, ou seja, está lá atrás. Ele não tem nenhum deputado entre os 20 melhores do ranking dos políticos. O melhor deputado federal ranqueado, ele está na posição 169 de 500 deputados, ele está na posição 169. E também não tem nenhum senador entre os 15 melhores do ranking dos políticos. O melhor senador ranqueado, ele está na posição 42 de 75, né? 42º lugar, que é a senadora Augusta Brito do Ceará. E o deputado federal melhor ranqueado é o Luiz Couto da Paraíba, ok? Como todos já sabem, né, o PT é contra o PL do aborto, só lembrando, né, o PL do aborto ele é um projeto de lei que equipara aborto acima de 22 semanas a um homicídio simples, né? E o PT é contra esse PL, né? A PEC das drogas também ele contra, até foi tão efetivamente contra que acabou, né, usando a influência do partido, né, do governo lá no STF, para o STF intervir numa decisão do Congresso e emitir lá um parecer favorável, né, a porte de uma pequena quantidade lá de drogas, né? Ou seja, o PT acabou influenciando o STF para que intervisse numa decisão que o Senado e que o Congresso já tinham tomado, né? Mais um ponto de reflexão. Com relação ao desarmamento, o PT é favorável, e com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, que é um tema super atual, obviamente que o PT é contra, né? Até porque se favorece de muitas decisões de censura do Alexandre de Moraes, né? Aliás, a gente ontem, no dia de ontem, recebeu a notícia aí que o Alexandre de Moraes deu 24 horas para que o X, né, antigo Twitter, designasse uma pessoa responsável, né, pelo sistema aqui no Brasil. Lembrando que o Twitter, né, o antigo X, ele demitiu todos os funcionários que tinha aqui no Brasil por conta de ameaças, né, de prisão lá e outras ameaças de censura do ministro Alexandre de Moraes. Então, por conta disso, não tem mais nenhum representante legal do X no país. E aí, uma cena que nunca foi vista, né, no judiciário brasileiro, né, o Alexandre de Moraes entra no X e fala: olha, se vocês não designarem nenhum responsável legal aqui no Brasil em 24 horas, vocês vão ser banidos do Brasil. Cara, absurda em cima de absurdo, tá? Bom, mas esse é o PT, esse é o governo que temos aí no momento, né? Esse é o STF que temos. Aqui na nossa cidade de Volta Redonda, o PT ele tem um candidato, né? Deixa eu até ver aqui quem é o candidato. Tem tanto interesse no PT que eu nem lembro o nome do candidato do PT aqui em Volta Redonda. Professor Habib, candidato a prefeito de Volta Redonda. Desejo que ele tenha um péssimo desempenho, né? Porque, no meu entendimento, se a gente tiver um governo do PT aqui, somado às ações do governo federal, nós vamos piorar como sociedade e naquilo que nós avançamos, mesmo não gostando, né, não sendo favorável aí ao atual prefeito, ainda acho que com o PT seria pior. Bom, pessoal, era isso aí, tá? O dia de hoje era falar um pouquinho sobre o PT, expor também um pouquinho da minha indignação, da minha opinião sobre esse partido, mas é isso, ok? Espero ter contribuído aí, dado um pouco mais de informação a vocês,
para que vocês possam conhecer um pouquinho mais o partido, né, e saber em quem vocês estão votando, né? Um forte abraço, até amanhã, no próximo vídeo.